Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e na aula de hoje eu vou trabalhar uma parte de conhecimentos bancários que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida de uma forma ou de outra. Você possivelmente já precisou ou com certeza vai precisar disso e é um objeto de prova porque, afinal de contas, diz respeito a grande parte das atividades das instituições bancárias, que são as garantias do sistema financeiro. Na verdade, quando você tem uma relação comercial para comprar imóvel, para comprar um automóvel, para realizar um investimento, você precisa de um garantidor. E esse garantidor pode ser uma pessoa física ou jurídica. Para concurso, não cai na particularidade o fiador pessoa física, o fiador ou avalista pessoa física. Isso é uma forma de garantia do sistema financeiro, só que é uma garantia individual. Né? Por exemplo, você é fiador de um imóvel para um amigo, você é avalista em uma operação de crédito como pessoa física. A fiança e o aval de pessoas físicas, as regras de aval e fiança física não é objeto majoritário de prova. Pode eventualmente cair, mas o que mais cai são as garantias do sistema financeiro. É dessa forma que aparece em prova. Ou seja, quais garantias as instituições bancárias elas exigem e fornecem para terceiros. E aí existe a fiança bancária, existe o fundo garantidor de crédito, existe a autorregulação do próprio banco. Então a aula de hoje ela é dividida em dois grandes temas. O primeiro são as garantias do sistema financeiro e o segundo é a autorregulação bancária. Como que os bancos se autorregulam para ter competitividade, para garantir o mínimo de ética nas relações. Então, para começar, vem comigo. Eu vou trabalhar com você a primeira forma de garantia. Então, eu começo trabalhando as garantias, né? E a primeira garantia que eu vou desenrolar com você é a alienação fiduciária. Então, vamos entender o que é isso. A alienação fiduciária é quando eu alieno um bem que me pertence para o credor. Então, eu devo algo para alguém, essa dívida ela tem que ter alguma garantia, ela precisa de alguma garantia, e aí eu alieno, por exemplo, o meu imóvel, alieno, por exemplo, uma propriedade que eu tenha. A alienação fiduciária, ela é uma garantia futura. O que significa isso? Você não cede necessariamente o imóvel para o credor. Você dá ele como garantia, não cumprindo o compromisso, não cumprindo as, as, as parcelas, ou não cumprindo o valor total de dívida, o bem passa ao credor. Então, vamos entender por que existem essas regulações. Quando você tenta, por exemplo, fazer um empréstimo numa instituição privada, ou Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou mesmo no BNDES, eles questionam, eles perguntam se você tem algum automóvel para dar de garantia, algum imóvel para dar de garantia. E o que significa essa garantia? Guardada a legislação, guardado o Código Civil, guardada a Constituição Federal. É que você, no limite, vende o imóvel, gera liquidez para que você possa honrar seu compromisso. É por isso que todas as garantias que eu vou trabalhar na aula de hoje, elas têm a ver com liquidez. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existem imobiliárias, existem escritórios de advocacia que não aceitam como fiador, pessoa física, alguém que tem um imóvel financiado. Outros aceitam o imóvel financiado, o fiador tem um imóvel financiado, né? Outros aceitam o imóvel financiado se esse imóvel ele tem um ativo muito grande e um passivo pequeno. Você concorda comigo que uma coisa é eu ter um imóvel financiado por 30 anos e ter pago só uma parcela. Outra coisa é eu ter um imóvel financiado por 30 anos e ter pago 99%. Então, quanto maior o meu ativo, maior é a garantia que eu apresento. Então, vamos caracterizar aqui a alienação fiduciária. Em primeiro lugar, como eu falei para você, é a transferência do bem para o credor. Essa transferência, ela não precisa necessariamente ser de uso direto. Eu posso transferir, mas só sob responsabilidade. Então, eu transfiro o bem ao credor e eu digo, olha, esse bem é teu, se eu não honrar o compromisso, lhe pertence, como pagamento da dívida. Caso eu honre o compromisso, volta à minha propriedade. Então, o credor passa a ser um possuidor indireto. O usuário, o devedor, ele não possui mais a propriedade sobre o bem. Bom, algumas coisas de regulamentação de alienação fiduciária
que cai regularmente em prova. A primeira é que necessariamente essa alienação, você passar o bem ao credor e ele passa a ser o proprietário e você utiliza o bem que está sob responsabilidade de outra pessoa, precisa ser por escrito. Não é um acordo verbal, não é uma combinação entre dois, é sempre e necessariamente por escrito. Em segundo lugar, pode ser um documento público ou um documento privado, né? Tanto isso pode ser publicizado quanto ser de interesse privado entre credor e devedor. E, finalmente, ele obrigatoriamente precisa estar registrado em cartório, o que aí no seu material se encontra como registro de títulos da cidade que o credor vive. Então, assim, você precisa registrar em cartório. Você precisa, portanto, ter por escrito. Você precisa reconhecer firma. A alienação fiduciária, ela precisa de uma terceira parte envolvida. E essa terceira parte envolvida é justamente o cartório, o registro de títulos da sua cidade. Essas são as caracterizações da alienação fiduciária, voltando àquilo que eu falo toda a aula. Qual é o erro atual de estudo para concurso? A pessoa achar que sabe demais, a pessoa que sabe estudar sozinha, a pessoa fica pegando um monte de conteúdo que aprofunda os estudos, aí ela se sente em crise, porque ela estuda e não sai do lugar. Porque ela estuda e a nota continua a mesma. Por quê? Porque ela não é humilde para reconhecer que ela não tem autossuficiência no estudo. E aí ela vai agregando material muito para além do que ela deveria estudar e ela acaba se perdendo. Então, se a gente fizer o simples, dá certo. E o simples é você confiar no método, confiar na instituição e fazer aquilo que é solicitado. Tome cuidado, porque nem pode cair as regras e legislações concernidas da alienação fiduciária. Se você for prestar concurso para escriturário do Banco do Brasil, para técnico bancário da Caixa Econômica Federal, você não está prestando concurso para consultor imobiliário, você não está prestando concurso para diretor de instituição financeira. Então é necessário saber quais são as garantias e qual a caracterização de cada garantia. Então esse é um mapa mental, essa é a memorização da primeira garantia que eu vou trabalhar na aula de hoje. A alienação fiduciária não precisa aprofundar mais do que isso. Aprofundar mais do que isso é estudar errado. Então vem comigo que agora eu vou trabalhar com uma garantia que já foi mais, digamos, famosa, né? Hoje em dia, no Brasil, não é uma prática tão habitual. Você assiste filme gringo, filme americano, e aí nos filmes americanos é muito comum uma situação em que a família ela hipotecou a casa e perde a casa. Tem um filme recente com aquele ator que fez o segundo Homem-Aranha, o maravilhoso Spider-Man, não é nem o Tobey Maguire, nem o Tom Holland, é o do meio, que eu esqueci o nome. Ele é um cara que ele faz desocupação em casas hipotecadas. Então, nos Estados Unidos é muito comum esse hábito de você utilizar a hipoteca como garantia, né? Então, eu preciso de grana, aí eu hipoteco a minha casa, pego a grana, e aí eu tenho que quitar essa dívida sob pena de eu perder a casa, né? Então, a hipoteca também é uma garantia do sistema financeiro e é a chamada garantia real. Por que a hipoteca é a garantia real? Porque o imóvel está lá. E o imóvel ele pode ser confiscado por parte do credor. Então, olha só. Em primeiro lugar, a hipoteca se caracteriza como uma garantia real do ponto de vista que está lá o imóvel. E assim o imóvel que será entregue caso você não honre o devedor, não honre a sua dívida. Bom, a hipoteca, o credor é preferência na venda. O que significa isso? Eu peguei um dinheiro com alguém. E aí eu hipotequei minha casa como garantia. Só que eu não honrei essa dívida. E eu resolvo, para honrar essa dívida, antes de ser executada a hipoteca, vender. Porque pode ter essa possibilidade. Pense comigo. Minha casa vale R$800 mil. E eu a hipotequei e eu peguei minha dívida de R$500 mil. Então, ao final da hipoteca, eu vou ser executado. Ao final da hipoteca, eu vou ter a casa entregue para o credor. Mas eu posso resolver vender a casa antes. Eu posso resolver vender a casa antes para honrar a hipoteca. Posso resolver vender a casa antes para pagar minha dívida. Nesse caso, nessa situação, eu preciso preferencialmente oferecer o imóvel para o credor. Então, o credor ele pode abrir mão da preferência.
O credor pode abdicar da preferência de compra, mas ele sempre tem a preferência. Então tá claro isso, né? A Ana deve R$ 500 mil para o João. E ela hipotecou a casa dela para uma garantia para o João. Só que a Ana deve 500 mil e a casa dela vale 800. Ao final, a casa vai ser hipotecada, vai para leilão e vai honrar dívida e tudo mais. Mas ela resolve vender a casa. Com o dinheiro, ela entrega para o João, que é o credor, e ainda fica com uma graninha. Nessa situação, ela é obrigada a oferecer para o credor, que pode abdicar ou não. O cara não é obrigado a comprar casa, né? Bom, eu tenho uma lista aí no teu material de coisas que podem ser hipotecadas, até navios e embarcações. Mas eu estou pontuando aqui aquelas que são as mais comuns em prova. E o que é mais comum em prova de objeto de hipoteca são os imóveis. Imóvel, na verdade, é o grande elemento hipotecável, né? O imóvel é o que mais comumente é hipotecável. E os acessórios que estão agregados à casa. O que significa isso? Imagine que eu tenha um apartamento mobiliado. Esse apartamento mobiliado ele tem os móveis lá da casa toda e eu agrego valor a esses móveis. Então, quando eu hipoteco a casa, o imóvel, eu posso agregar ao valor de garantia hipotecária os móveis, os objetos que estão na casa. Nunca isolados, sempre agregados ao imóvel. Tome cuidado com isso. Então, tanto o imóvel quanto os acessórios. Olha só, a hipoteca, ela também apresenta algumas condições que permitem a sua extinção. Eu posso extinguir uma hipoteca, é por óbvio. Então, na extinção hipotecária, quando eu extingo a hipoteca, existem algumas situações para tal. E dentre as situações para tal, em primeiro lugar, óbvio, existe a quitação da dívida, né? Se eu quitar a dívida, eu salvo minha casa. Isso é o que é de comum nos filmes americanos. O cara está devendo uma grana, ele vai ter a hipoteca executada, ele vai perder a casa, aí ele se vira lá para arrumar o dinheiro, para honrar com compromisso, para fugir da hipoteca. Então, na verdade, se eu quitar a dívida, a hipoteca ela é extinta automaticamente. Outra condição, dentre as várias que eu deixei do seu material para extinção hipotecária, existe a renúncia da dívida por parte do credor. Olha só, é óbvio que o devedor não pode renunciar à dívida. Imagina eu compro uma casa, chego no banco, na Caixa Econômica e digo, não quero mais essa dívida, a casa é minha, não vou mais pagar. Óbvio que não, né? Então, quem pode renunciar à hipoteca, quem pode renunciar à dívida, é o credor. E o credor tem esse direito. O credor tem o direito de resolver, renunciar e dizer, não quero mais, você não precisa mais me pagar, estou abrindo mão, estou renunciando à hipoteca. Em terceiro lugar, o resgate. Olha só, hipotecou, pode existir uma situação, caso tenha concordância do credor, do devedor ele arcar posteriormente à execução da hipoteca com compromisso e ele resgatar o imóvel. Esses são os exemplos de extinção de hipoteca, dentre os vários que eu deixei aí no seu material. Vamos agora para uma outra garantia, que é a fiança bancária. Olha só, a fiança bancária, ela é uma garantia que cai bastante em prova, porque quem é o garantidor desta garantia é a própria instituição bancária. Então vamos entender o que é a garantia bancária. Quando construíram o estádio do Corinthians, quem foi o garantidor? A Caixa Econômica Federal. Quando você tem um imóvel construindo, você já percebeu que quando tem construção de prédio, shopping center, quando tem grandes construções, aparece assim na plaquinha lá do imóvel, tem a construtora e o banco financiador da obra. Então o que significa isso? Que o banco ele faz a fiança bancária. Então assim, eu preciso dar uma garantia para uma empresa, não para o banco. Para a empresa que eu estou comprando um navio. Só que quem vai dar essa garantia para o credor, que caso eu não honre com compromisso, ele vai honrar, é o banco. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal, são os bancos comerciais e bancos caixas econômicas, ou seja, são as instituições de intermediação do sistema financeiro nacional. Então, a fiança bancária se caracteriza, em primeiro lugar, como eu falei, por ser uma garantia que o banco dá junto a terceiro. Eu vou comprar um helicóptero. A empresa que fabrica helicóptero pede uma garantia que eu vou honrar com as parcelas, que eu vou honrar com o pagamento do conteúdo. E aí, eu peço para o banco dar garantia junto à fábrica de helicóptero que eu vou honrar com a dívida, tá claro? Então o banco ele é um intermediário nesse caso. Existem algumas regras
que as instituições bancárias precisam seguir para fiança bancária, para que o banco seja o fiador de alguém. Então, na verdade, é isso, né? Quando eu sou fiador de alguém, eu garanto que o cara vai pagar aluguel, se o cara não pagar, eu pago. Com a fiança bancária, é o banco que dá essa garantia para um terceiro. Se o credor não honrar com compromisso, eu honrarei. Então é assim, ó. Para que o banco não corra risco de execução em massa da fiança bancária e o banco quebre, existe um limite, que é o limite de 5 vezes do patrimônio do banco como garantias. Então é um limite muito alto, mas é um limite de segurança. Porque, em tese, o percentual que deixa de honrar com compromisso é minoritário. Então vamos entender o que eu quero dizer. Um banco ele tem um patrimônio, vamos arredondar a conta para ficar mais fácil, né? Um banco tem um patrimônio de US$ 1 bilhão. Esse patrimônio para um banco não é muito, né? Então, um banco tem um patrimônio de US$ 1 bilhão. Banco Safra, um banco brasileiro. O Safra, a família Safra, é uma das mais ricas do mundo, uma família brasileira. Então, o Banco Safra, ele pode ser fiador bancário, ele pode realizar a fiança bancária. Mas se o Banco Safra, aí o valor que eu estou falando é completamente aleatório, o valor do Banco Safra muito provavelmente é maior do que esse. Imagine que o Banco Safra tem um patrimônio de US$ 1 bilhão. O Banco Safra ele pode ser fiador, no máximo, contando com todas as fianças da qual ele é fiador, de US$ 5 bilhões. Então eu nunca posso exceder 5 vezes o patrimônio do banco como fianças que eu assino. Se fosse uma pessoa física, se a pessoa física ganhasse R$ 10 mil, ela poderia ser fiador e a soma das fianças nunca ultrapassasse R$ 50 mil. Bom, depois disso, tome cuidado, hein? A fiança bancária não é de longo prazo. A fiança bancária é de curto prazo. A fiança bancária ela é sempre vinculável a 12 meses. Então, a fiança bancária não é uma coisa de 8 anos, não é uma coisa de 15 anos, 12 meses. E se for concorrência pública? E se for uma fiança para licitação? É possível também. Na verdade, a peça licitatória, muitas delas prevêem a fiança bancária, né? Se for concorrência pública, a fiança bancária, ela tem um prazo de 6 meses. Fundo Garantidor de Crédito, um coletivo de empresas que se autogarantem. Vem comigo, vamos desenrolar agora, portanto, o que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é a última das garantias que eu vou desenrolar com você antes de falar da autorregulação bancária. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É uma associação de empresas. E essa associação de empresas forma um fundo. E esse fundo garante o crédito para os membros. Então, o Fundo Garantidor de Crédito é um colegiado, um coletivo de organizações, é um coletivo de empresas que se autogarantem, que garantem a sua própria condição coletivamente. Então, essa é a caracterização do Fundo Garantidor de Crédito. Bom, em primeiro lugar, qual é a caracterização de tal fundo? É uma associação civil sem fins lucrativos. Esse é o primeiro aspecto, essa é a primeira definição. Associação civil sem fins lucrativos. Em segundo lugar, o prazo é indeterminado. O que significa isso? O prazo que eu dou garantia é indeterminado. Eu sou uma empresa, eu com outras empresas formo um fundo garantidor de crédito e coletivamente nós nos garantimos. Esse fundo garantidor de crédito, ele é um fundo específico para garantir depósitos e salário. Então, por exemplo, eu preciso de alguma garantia que eu vou honrar os compromissos de salário dos meus funcionários. Então, a primeira caracterização do Fundo Garantidor de Crédito é basicamente essa. O Fundo Garantidor de Crédito, ele permite e prevê depósitos à vista, a prazo ou em poupança e garante a conta salário. Perfeito? Pontualmente, mapa mental, é isso que cai em prova. Vamos agora entrar nesse finalzinho aqui de aula na autorregulação bancária. Olha só, você já ouviu falar da FEBRABAN, da Federação de Bancos do Brasil? A FEBRABAN, ela controla os bancos. E quem faz parte da FEBRABAN? Os próprios bancos. Então, os bancos, eles criaram uma federação chamada FEBRABAN para que exista um autocontrole do mercado.
Um banco controla o outro, um banco regula o outro. Então existe a autorregulação bancária. O termo autorregulação bancária é exatamente isso. Fora as entidades normativas do Sistema Financeiro Nacional, fora o Banco do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Imobiliários, também existe a FEBRABAN, que não é uma estrutura, tome cuidado, hein? Não é uma estrutura do Sistema Financeiro Nacional. É uma federação criada pelos bancos, pelas instituições bancárias, para se autorregular. E é óbvio que a FEBRABAN ela não pode tomar decisões que firam as definições do Sistema Financeiro Nacional, as definições do Conselho Monetário Nacional e as definições do Banco Central. Então, olha só, a autorregulação bancária, ela prevê que os bancos devem, quando estão no mercado, ter 4 elementos. E o primeiro é respeito à legalidade, por óbvio, e ética. A ética, inclusive, no que diz respeito ao concorrente. Então, se não fosse a FEBRABAN, meu irmão, você veria todo dia na TV uma instituição bancária indo para cima da outra, criticando a outra, dando pau na outra. Então, a ética, tanto para o cliente quanto frente ao concorrente. E também a garantia de seguir a legislação do país, ou seja, garantir a legalidade. Bom, em segundo lugar, o respeito ao consumidor. Bom, a FEBRABAN, a autorregulação bancária, ela se preocupa muito com o banco ter uma postura de respeito ao consumidor no que tange ao tempo de espera, no que tange a ter um aplicativo acessível. É muito ampla a abordagem que garante respeito ao consumidor. Mas, via de regra, é você respeitar o CDC, né? É respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Você não tem na prova do Banco do Brasil mais CDC. Isso é uma coisa meio tosca, na minha opinião. Porque se tem alguma coisa que você deveria saber trabalhando em banco ou trabalhando com qualquer tipo de público, é o Código de Defesa do Consumidor. E isso não tem mais nas provas, pelo menos na última não tem. Então, comunicação eficiente. O que significa uma comunicação eficiente? Significa que os recursos que eu utilizo para me comunicar geram os resultados que eu esperava. Se eu utilizar muito recurso para ter um resultado muito pífio, eu não vou ter uma comunicação eficiente. Vou dar um recado para você. Imagine que o banco ele resolve propagandear alguma mudança na sua política. E aí ele gasta milhões propagandeando no intervalo de um filme em Nova York. Essa comunicação ela não é eficiente, porque o percentual de clientes que ele vai alcançar fazendo uma propaganda antes de um filme do cinema em Nova York não vai atender o público que ele quer. Então, às vezes, eu gastar muito dinheiro não significa que eu seja eficiente, porque a comunicação eficiente é aquela que gera os resultados que eu esperava com os recursos que eu destinei. Bom, e finalmente, melhoria contínua, né? Aqui eu não vou entrar, não é aula de administração, mas existem várias ferramentas de melhoria contínua. Existe, se você estuda administração, você já viu isso comigo, o método Kaizen, melhoria contínua, fazer hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Existe o ciclo PDCA, que é você planejar, executar, verificar e finalizar, melhorar ou continuar. Ou seja, existe uma gama de ferramentas que os bancos podem utilizar para melhoria contínua. Então a ideia é você fazer melhoria contínua e a qualidade total, né? Eu preciso ter qualidade, preciso ter garantia qualitativa em todas as áreas do meu negócio. Então a aula de hoje, ela trata de um tema fundamental. Eu preciso de garantias. Se eu vou emprestar o dinheiro para alguém, se eu vou financiar alguma coisa para alguém, eu preciso de garantias e existem as garantias do sistema financeiro, que são regulamentadas pelo Sistema Financeiro Nacional e suas entidades, e existe a autorregulação bancária, que é os próprios bancos definindo suas regras de convívio, respeitando as diretrizes do Sistema Financeiro Nacional. E isso cai em prova, isso é um objeto tradicional de prova. Tão importante quanto você ir para a teoria, tão importante quanto você conhecer os conceitos teóricos, é você saber como cai em prova, porque afinal de contas nós estamos aqui para que você, ao fim e ao cabo, acerte as questões de concurso público. Então vem comigo, vamos lá. Vamos desenrolar as questões sobre fiança, sobre a autorregulação bancária, sobre as garantias do Sistema Financeiro Nacional, que eventualmente podem cair na sua prova para que você fique bem preparado.
Então, todas as questões do seu material são questões de provas anteriores. Você sabe que eu sempre digo para você que só a teoria não vai te levar para lugar nenhum, porque a prática é o critério da verdade, e a prática é você resolver questões. Então vamos para cima, vamos para as questões, e imediatamente vamos para a leitura da primeira questão do teu material. Vamos lá. A operação por meio da qual a instituição financeira garante em contrato perante terceiros o cumprimento de obrigações decorrentes de riscos assumidos por parte do seu cliente é denominada A. Fiança bancária. B. Penhor mercantil. C. Alienação fiduciária. D. Adiantamento de contrato de câmbio. E E. Aval. Então, olha só, essa questão ela apresenta vários aspectos de garantias. Vem comigo. Você viu comigo várias garantias, nós desenrolamos aqui na aula várias garantias, e dentre essas garantias, algumas elas são garantias tradicionais do sistema financeiro, outras não. Então, dentre as garantias apresentadas, a operação da qual a instituição financeira garante, voltando para o material, a operação por meio da qual a instituição financeira garante em contrato perante terceiros o cumprimento de obrigações decorrentes de riscos assumidos por parte do seu cliente é o que eu acabei de falar, é a fiança bancária. Então a fiança bancária é quando o banco é o fiador, quando o banco ele garante que se o credor não paga a conta, é ele que paga. Vamos imediatamente para a leitura da próxima questão. Um bancário, almejando promoção na carreira, realiza diversos cursos propostos pelo seu empregador. Ao final de um desses cursos, foi apresentada uma questão exigindo do aluno o conhecimento que a hipoteca A. É inaplicável sobre as ações de imóvel hipotecado. B. É relacionado aos títulos de crédito documentados. C. Acarreta a proibição da alienação do imóvel hipotecado. D. Pode incidir sobre navios e aeronaves. E E. Pode ser realizada por pessoas absolutamente incapazes. Vem comigo. A hipoteca é um instrumento que, como eu falei para você, no Brasil ele já teve sucesso aí em anos anteriores. Mas por conta de outros tipos de garantias, a hipoteca no Brasil não é habitual como foi no passado. Mas fora do Brasil a hipoteca é muito comum, e aí ao longo da aula eu desenrolei com você os exemplos dos filmes americanos que tratam essa questão de hipoteca, previsão hipotecária, coisa e tal. Então a hipoteca é quando você garante o seu bem, sendo ele imóvel ou outros bens, como garantia, e caso você não honre o compromisso, a hipoteca sendo executada, você perde o bem. Ou seja, ou pagou o valor, ou você perde a sua casa. Vamos voltar, portanto, para o material, para ler as alternativas. Olha o que a alternativa A diz, que a hipoteca é inaplicável sobre as ações do imóvel hipotecado. É óbvio que é. Na verdade, o imóvel é hipotecado e você perde o imóvel. B. É relacionada aos títulos de crédito documentados. Não, na verdade é uma garantia real. O que significa garantia real? Precisa existir o imóvel, precisa existir o bem, precisa existir o navio. C. Acarreta a proibição de alienação no imóvel hipotecado. O imóvel pode ser alienado. C. Pode incidir sobre navios e aeronaves. Perfeito. Eu posso ter uma hipoteca e eu posso hipotecar meu navio. Posso hipotecar minha aeronave. Não tem problema nenhum, essa é a alternativa correta. E. Pode ser realizada por pessoa absolutamente incapaz. Óbvio que não, né? Essa é uma questão que nem é de hipoteca, é uma questão de legalidade. Então vem comigo, voltando aqui para mim. Olha, eu diria que uma das grandes probabilidades de temas da sua prova são essas questões de garantia, são essas questões de hipoteca e das garantias do sistema financeiro. Então os dois temas que eu desenrolei hoje, hipoteca, alienação fiduciária, fiança bancária, fundo garantidor de crédito, são temas comumente abordados em provas de concurso, e além da autorregulação bancária, que é o próprio banco se regular, que é o próprio banco organizar suas demandas. Então fique atento, acompanhe as questões sobre isso, porque alguns temas eles são improváveis, outros temas eles são possíveis, outros temas eles são certos. E dentre os temas certos, as garantias do sistema financeiro, você já conhece os usos e costumes, né? Porque ou você já precisou, ou você já foi fiador de alguém. Ou você precisou do aval, ou você foi avalista de alguém. Então essas são as regras, essas são as garantias. Muito obrigado por ter acompanhado a aula até o final.
Eu estou com você até a sua prova. Força e honra. Obrigado.